Qual que é o teu sonho, Iberê? Ficar 30 minutos embaixo d'água. Esse aí já tá muito perto, cara. Já tá muito perto. Agora eu tô nessa de estudar história de aventura e tal. Eu gosto muito de história de aventura. Tu quer meter um livro também? Uma história, algo assim? Ah, mas livro já tem, né? Não, já tem. A gente... Fantasia? Não, de fantasia não. A gente tem vários livros licenciados do Manual do Mundo que a gente traz da gringa, que são livros muito legais que bombam fora, a gente traz pra cá, traduzido pra português. Mas agora a gente tá fazendo esse livro submarino, mas o que eu queria mesmo era ir pra Antártida, velho. Fazer uma série lá, porque... Sobre o quê? Achar os mamutos? Porque... fazer uma série de experiências de ciência na Antártida. Procurar a entrada da Terra Oca? Essa é uma... Procurar a borda? Mas, cara, da Terra plana? Porque lá é completamente diferente, velho. Então eu tô estudando os caras que chegaram lá. Os primeiros caras que chegaram lá. Como é que... Tem uma história da... Sabe quem que foi o primeiro cara que pisou na Antártida? Sim. Você sabe? Sim. Chama Amundsen. Era um cara norueguês que era um explorador polar. E aí a história é muito legal. O que aconteceu? Esse tal de Amundsen, ele era um cara que já... Aquela época, no começo do século XX, tipo 1900... Os caras queriam explorar limite, igual hoje a gente tá querendo ir pra Marte, querendo colonizar a Lua. Naquela época os caras estavam querendo chegar nos polos. Então primeiro os caras chegaram no Polo Norte, em 1909 mais ou menos. A história é bem nebulosa porque os caras, ninguém sabe direito se eles de fato chegaram ou não, porque eles não conseguiram provar direito. E aí um cara chamado Scott, que era inglês, começou a montar uma puta de uma expedição pra ir pro Polo Sul. E a Inglaterra botou grana e tal, sociedade científica, caramba, barco, bababá, um monte de coisa. Esse cara fez um auê, ele vendeu palestra na Inglaterra antes de partir, tipo... E ele já tinha ido pro Polo Sul, explorado um pouco e tal, e saiu. Entendi. Aí ele saiu e foi pro Polo Sul, em inglês. Uma expedição inglesa, umas 50 pessoas e tal. E Morreu todo mundo. E esse cara... mas a história vai ouvindo. Olha lá, spoiler alert. Aí esse Amundsen, que era um cara norueguês, ele ia pro Polo Norte. Montou uma expedição pra ir pro Polo Norte, saíram os dois mais ou menos ao mesmo tempo. No meio do caminho, tipo, 30 dias depois que partiu, mais ou menos, o Amundsen falou pra tripulação: a gente não vai pro Polo Norte, a gente vai pro Polo Sul. E os caras que estavam no navio não sabiam que iam pro Polo Sul. E ele virou o navio e foi pra baixo, em vez de subir. E aí o Scott já tava lá, o Amundsen chegou uns 100 km ali da base do Scott, montou a base dele. E uns ingleses que foram lá visitar o Scott passaram na frente e falaram: ei, caramba, o que esse cara tá fazendo aqui, velho? E avisaram o Scott, falaram: o Amundsen tá aí, velho. Ele também vai chegar no Polo Sul. Porque tem uma janela pra você chegar lá, uma época do ano que é só aquele período, tipo, uma época um pouquinho mais quente. Você tem que lascar o pau pra chegar logo. Engraçado que é parecido com Marte também, né? Você tem... a distância é mais curta, né? Em 6 meses, um negócio Mas assim. as dificuldades, no fim das contas, vão São sendo similares, semelhantes. Proporcionalmente semelhantes. Era em épocas diferentes. Daqui 200 anos vai falar: chegar em Marte é moleza. Total. Mas aí o que aconteceu? O Scott, quando abriu a janela, ele foi com os caras, foi montando bases, não sei o quê, só que ele fez várias merdas. Tipo, ele levou Naquela época tava nascendo o carro, era 1915, mais ou menos, não sei se... Acho que eu tô confundindo data, mas é bem no comecinho do século X ali. E aí ele levou máquinas de, tipo, tanquinhos de guerra, assim, pra andar lá. E ele levou pôneis também pra ajudar ele na neve. As máquinas quebraram tudo. Os pôneis morreram. Os pôneis morreram. Tiraram comida, pelo menos. Morreram. Viraram permafrost. E ele tinha dó de matar os bichos, não sei o quê. E aí, o Amundsen era outra coisa, cara. Ele era um cara que manjava muito de cachorro. Então ele levou uma baita de uma matilha gigante lá, um monte de cachorro puxando trenó, porque o cara era norueguês. Então ele botava os equipamentos no trenó, um monte de cachorro, os cachorros iam levando. No meio do caminho ele matava os cachorros, dava pro outro cachorro comer, comia o cachorro e ia embora, entendeu? E aí, cara... Caralho! Que cara coisa... era muito E hardcore. ele era um cara muito mais hardcore do que o Scott. E o Scott, o que aconteceu? No meio do caminho, cara, a galera não foi aguentando mais. E aí, o que aconteceu? Quando ele chegou perto do Polo Sul, ele começou a encontrar coisas do Amundsen. Tipo, começou a encontrar a barraca do Amundsen. E ele não sabia se o Amundsen tava indo ou tava voltando. Porque ele falou: puto, o Amundsen tá na nossa frente. A gente encontrou as coisas dele. E aí, cara, quando ele chegou no Polo Sul, tudo arrebentado, já encontrou uma bandeira da Noruega fincada no Polo Sul. Cara. Quando ele chegou lá, o Scott. Ou seja, o Amundsen já tinha chegado e já tinha voltado. E aí, cara, eles estavam só em 5. Os caras desanimaram pra caramba e foram morrendo no meio do caminho, cara. Morreu um, morreu 2, aí no final
Morreram os 3, o Scott e mais 2 companheiros numa barraca. E a história não termina aí, porque os caras que ficaram na base, que tinha mais de 40 na base lá, ficaram esperando ele voltar. Ele não voltava. Chegou o inverno, os caras passaram o inverno, e o inverno lá é inverno de verdade. Tipo, escurece, é sol da meia-noite. Não é menos sol da 50 meia-noite, é o graus. contrário, né? Não faz sol. Não tem sol mais, é só noite. E os caras esperando, não chegaram. Aí quando voltou o tempo que dava pra andar de novo, eles saíram e falaram, não, vamos atrás agora, vamos ver. Aí encontraram os caras mortos na barraca, os 3, tipo... Congelado, centenas de quilômetros congelado. Só que tinha tudo escrito no diário, tudo que aconteceu. Tinha foto. Caralho, E é assim que é a história. Então, a história é muito bem contada porque é muito bem Porque registrada. nossa, e os caras foram muito corajosos de ir muito. atrás do corpo. Aham, eu teria de só vazar. Falava, né? mano, tchau. Não, mas já deu naquela época errado a galera essa era merda. muito roots, cara. E o que eu acho mais louco, por isso que eu queria ir lá. Essas barracas que os caras construíram, os acampamentos, eles estão lá até hoje muito bem preservados. Porque lá não tem Corrosão. fungo, não tem corrosão, nem nada crer. sobrevive. E no Google Maps, você consegue ter um Google Street View que você entra dentro da barraca do Scott. É muito legal, cara. Sério? Porque eu li o livro e no livro tem foda. foto da época. Foto de mais de 100 anos. E hoje tá igualzinha a barraca, sabe? Caraca, Tem que pote louco. de comida assim na parede, cara. Olha até onde o Google vai. É muito louco. Eu fiquei impressionado de chegar na minha rua, em Osasco, e agora os caras lascam, os tá caras ligado? vão lá, né? Logo vai ter do centro da Terra. Existe alguma diferença do centro da Terra? Existe alguma diferença entre chegar no Polo Sul e no Polo Norte? É, que é do outro Ah, lado. o né? caminho, né? Que a Não, Antártida é calma. mais isolada. Não, existe. Pô, eu tô falando com o Iberê aqui, seu filho da puta. Me corrija se eu As estiver errado, mas a dificuldades. Antártida é mais isolada, né? Não, tem uma questão da Antártida, você tem que ir de navio. Os caras descem da Europa, normal, né? Os caras que tentavam descer da Europa, então tem essa viagem de navio. Mas tem uma vantagem na Antártida que você tá em terra, né? E no Polo Norte você tá em cima do gelo. Então é diferente. Você tem muito mais bicho na Antártida, você tem como construir bases melhores e tal. Então os caras construíam uma fazendinha ali, o lugar que eles estavam. Não, E o Polo não era Sul- uma cabana no Polo Sul, entendeu? Era uma E o Polo baita Sul é de- um pouco mais frio, né? Eu não sei se na época que os caras exploram faz tanta diferença. E eu também não sei se pra explorar o Polo Norte você não tem que ir numa época mais gelada porque o gelo não tá tão Pois flutuando ali. Tem uma série Então o Polo Norte acaba sendo, em teoria, mais inóspito. um lugar que não sei se é. Eles chegaram antes, chegaram em 1909 no Polo Norte. No Polo Sul. O Polo Norte é acho mais que é perto 1911. também, né? É porque tá mais perto ali, a Tem Iceland. muita terra perto. Tem Islândia muita terra ali, perto, tem- é. Não, o Polo Sul não tem nada perto. Polo cara, Sul é não tem um nada. negocinho com rabinho ali no... É o Sulzinho do Chile ali. É. Mas eu acho muito legal, velho. E aí eu já li vários livros do Amir Klink e tal, que ele deu a volta ao mundo em volta da Antártida, Aham. que são os piores mares pra navegar, porque é muito vento, tempestade lazarenta. Pô, mas e aí, Netflix, por que vocês ainda não chegaram no Iberê pra fazer uma série documental do... Tô aceitando, hein? Viajar para a Antártida fazer séries na neve. Vamos fazer essa ponte aí, Iberê? Porque eu maluco. quero ver muito isso aí, cara. Ia ser Que foda, sonho mano. maluco Nossa, esse se teu, essa cara. história já convenceu, eu tô... Só não vai, porra. O Iberê morrer já lá. fez o pitching aqui no Flow. já Se a tá galera da feito. Netflix tá esperta... Porque pra Vamos mim é refazer o sucesso. caminho do Amundsen. Olha. Hoje em dia- Inclusive, tem gente que faz esse caminho hoje em dia sozinho. Porque, cara, os caras iam com palha dentro da bota, pra você ter uma ideia, pra esquentar o pé, com a bota de couro. Totalmente hardcore, os caras. Totalmente hardcore. Hoje em dia você vai na esquina aqui na loja de esportes e compra uma bota que dava de 1.000 na deles. Entendeu? Então tem cara que hoje vai com a mochilinha dele e vai a pé. E hoje tem uma base americana em cima do Polo Sul. Os caras construíram Ah, é? em 58 essa base. E agora ela já foi reformada e tal, mas É lá que vive o Papai Noel? fica exatamente... lá viva a Mamãe Noel, né? Porque é o contrário do... Tem a base brasileira também no Polo Sul. não Tem, mas não é Papai no Noel Polo do Polo Sul. Norte, é Então, verdade. esse é que é o detalhe. Uma coisa é a Antártida, a outra é o Polo Sul. Porque o Polo Sul fica bem no meio da o Antártida. Polo Sul é o pontinho ali É nosso. o pontinho, exatamente. Ah, então tem a pegadinha. Tem a pegadinha. Tem a base brasileira na Antártida. As bases ficam todas no litoral. Eu não sabia quase. disso. Ficam Eu na li que beira tinha d'água. lá, eu esqueci o nome da base, General alguma coisa. Ah, o Iberê que é chatão, é Polo Sul sim, irmão. Pô, Porra, mas é da hora, tem uma base justamente no centro do Polo Sul. No centro. No centrão. Pô, cara, dá tipo 800 quilômetros do Polo Sul até a borda. Entendeu? Não é... Caralho. Então é longe para um... Muito longe. pra caralho. O que tem nessa base, Muito mano? longe. Tem o cara os caras fazendo pesquisa. Que tipo de pesquisa É, eles os estão caras fazendo? estão olhando dentro da Terra Oca. É, os X-Men estão lá, né? Ah, os caras estão coletando gelo pra ver o tanto de carbono que tinha na atmosfera. Mas cara, eles faziam uns... Vê o quão tem fudido a gente uma tá, das né? pesquisas muito legais é que os caras furam o chão
E como tem gelo ali, que é isso, tem De milhões de anos que o gelo tá congelado. Você Na hora que consegue você ver a composição descongela, de gases na atmosfera. você sabe que tinha. É. É muito louco. É assim que a gente sabe que a quantidade de carbono, depois da Revolução Industrial, cresceu absurdamente. Porque a gente fura esse gelo e quando você pega, você tem pelas camadas, tipo, 400 mil anos, 500 mil anos, 600 mil anos. E aí você consegue analisar a quantidade de carbono ali naquele gelo, você sabe quanto que tinha na atmosfera naquela época. Porque chuva, cai a chuva ali e você fica na superfície. Louco demais isso, né, mano? Umas Olha, fotos Dava fotos uma do passado. série legal, hein? Fotos Olha só, quem quiser comprar aí, Netflix, dava uma Estamos puta aí. série Netflix. Estamos aqui. Se- Iberê explorando o Polo Sul, eu quero ver isso. Se o aquecimento global ficar muito mais forte e o Polo Sul derreter, a gente faz um país novo lá? Polo Norte, que É o Polo Norte que Não, é o Se a Polo- gente não, tiver- o Polo Sul também, né? Se a gente Ele estiver ficou- vivo ainda. Olha, cara, Alguém pior vai que, tá, eu o acho. pior é que isso pode acontecer em pouco tempo. Porque. Cara, é. Sim, pra caramba. Porque se você pensar nas terras que estão muito frias, é elas que vão se dar bem com o aquecimento global. Tipo, é o norte da Rússia, é a Antártida. Será que é o sul da aquecimento global Argentina. é um complô da Rússia? Caralho. Você viu que o Canadá, né, tipo, batendo 50 De calor, graus né? É no verdade. Canadá. É, o Canadá seria outro beneficiado, mas aí você vê que o beneficiado tá bem entre aspas, né? É. Porque os caras estão morrendo de Morreu calor. 300 Não, pessoas. e a gente tem imagem de satélite, né? Até na minha série lá no episódio do aquecimento global, eu peguei um footage da NASA muito legal, que ele mostra o degelo do Polo Norte ali ao decorrer de tipo 50 anos. Aí você vê, né? Tipo aquilo crescendo e diminuindo, né? De acordo com as estações do ano. Mas quando você compara como é que era há 50 anos atrás, como tá agora, é tipo, eu não me lembro exatamente a porcentagem, mas é menos de 10% da massa original de gelo daquela época em 50 anos. Tá derretendo a porra toda. Tá, e tanto que vários navios não passam mais pelo canal do Panamá. A galera tá conseguindo passar por cima, né? Que é por Entendi. cima do Canadá, mesmo, que é um negócio completamente impossível. Que inclusive uma das primeiras pessoas que passou foi o próprio Amundsen, que é esse cara que desceu até o Polo Sul, numa época certa lá, que conseguia fazer essa passagem. E tem um grande problema, né? Porque o gelo ele é a superfície natural, uma das superfícies naturais mais reflexivas. Então ele reflete boa parte do calor. Enquanto os mares, o oceano é uma das superfícies que mais absorve calor. E aí o que tem? Quanto menos gelo você tem, Mais esquenta. mais calor você tem sendo absorvido por mar, porque mais água você vai ter. Então, menos calor você tem É uma sendo bola de mantido. neve que cada vez fica pior. né? Você É o contrário, né? Uma bola de neve que só derrete. Cada vez Que merda. É uma merda. é uma bola de calor, né? Na É, verdade. tipo, é uma bola de neve ao contrário. Só some. Eu tenho a teoria de que eu acho que assim, o ser humano, eventualmente, quando a água começar a bater no bumbum, Literalmente. literalmente, ele vai fazer alguma coisa. Eu lembro de assistir na Netflix um documentário muito legal que falava de uma cidade que ia acabar a água na cidade. E os caras estavam, tipo assim, há anos falando, galera, vamos economizar, tá acabando, acho que era no México, uma cidade no México. Tá acabando, e a galera, foda-se, não, tá acabando a água, vocês vão ficar sem água, dane-se. Aí eles falaram, então, galera, pelos nossos cálculos aqui, chegamos no dia zero. Daqui tantos meses é o dia zero e vai acabar a água pra geral. Quando veio o dia zero, que a galera realmente teve uma data que ia acabar a água, a galera, assim, tipo assim, em 2 meses, o dia zero foi prorrogado em 1 mês. Depois de mais 2 meses, em 4 meses. Depois de mais 2 meses, indeterminado. Porque a galera viu que ia dar merda, a comunidade inteira começou a racionar, começou a se preocupar com isso, a galera tomando banho rápido, foi racionando, até o ponto em que resolveu o problema. Mas precisou, antes disso, do dia zero, pra todo mundo ali. Imagina você na sua casa, aí vem a notícia, então, galera, daqui 3 meses vai acabar a água. Não vai ter mais água. Não vai ter mais água! Cara, isso provoca um efeito muito forte nas pessoas. Então, a minha teoria é de que isso, quando a água começar a bater no bumbum de fato, e já tá começando pra muita gente, aí vem as soluções políticas pra resolver o problema. Eu acho que sim, mas eu acho que tem uma coisa a considerar aí, Castanhari. O ser humano, cara, ele sobrevive a condições absurdas de ruins. A gente tá acostumado com esse conforto, beleza. A gente vive num país com clima bacana, né? Que tem recursos naturais pra caramba. A gente tem água, por exemplo, no Brasil, só é um problema nas grandes cidades, tipo São Paulo. Mas, no geral, no interior do Brasil não falta água, né? Porque você tem uma condição cava hídrica um poço muito boa. orgânico ali e já era. Cava um poço, tem rio pra caramba.
Então a gente tá acostumado com isso, mas o ser humano vive em condições piores. Você pega os países que estão no deserto, por exemplo, os caras vivem numa situação filha da mãe desgranhenta. Então isso quer dizer que o Brasil pode se transformar na Mauritânia, naturalmente falando, né? Num deserto. No deserto, E e a a gente gente vai se ainda virar. vai sobreviver. Não Isso todo mundo. Eu não Isso duvido, é horrível, eu cara, não você duvido não- disso. Eu e o Meu Igor, a ponto gente é só morre que na muita primeira gente vai leva. morrer no meio do caminho. eu acho- Eu tô lá, não morto. tô falando, não tô falando que isso é passando bom, fome. eu tô falando que isso é ruim, porque o que isso quer dizer no fim? Isso quer dizer que a gente consegue ver as coisas zoando e consegue sobreviver ainda, entendeu? Não, e eu acho que a E gente aí vai resolver. levando, vai empurrando com a barriga. E aí eu acho que quando porque o meu ponto é assim, quando a casa do político que tem o poder de resolver as coisas de verdade começar a alagar lá lá na Holanda, sei lá, na Flórida, em qualquer costa que tiver, a Holanda já tá afundando, né? Na Holanda já foi. A Holanda vai ser o primeiro a se ferrar aí, né? Que tá abaixo do nível do mar. Mas eu acho que quando essa galera começar a se ferrar de verdade, aí talvez venham as soluções. Porque a gente gasta muito tempo também discutindo coisas que não deveriam ser discutidas, tipo aquecimento global. Tem muita gente que passa tempo debatendo se o aquecimento global existe ou não, sendo que a gente deveria estar Tem que debatendo debater. as soluções pra isso. Mas Então meio, a gente meio que morreu essa discussão, não morreu? Eu sinto que não. antigamente... Tá, ok, pode ser uma bolha minha, mas Imagina. eu acho que... Antes eu vinha ele sendo questionado mais, o aquecimento global, mas hoje em dia eu acho que a galera meio que... Acho que tem tanta treta meio que- pior agora. que Eles só aceitaram, pior no tá ligado? sentido de tem tanta fake news que a galera tá discutindo que o aquecimento global ficou meio de lado. Eu não Mas- vejo... Eu sinto que meio que... Não é mais... mas tem a galera que defende que o ser humano não está causando o aquecimento Mas essa global. galera meio que já foi... Todo mundo já chegou no consenso que não é pra levar a sério esses caras, tá ligado? Não, e também acho uma coisa, o aquecimento global é uma coisa, mas se você combater essas coisas que combatem o aquecimento global, já dava certo um monte de outras coisas. Por exemplo, a gente tá cagando tudo que é floresta. E cagar a floresta não é só aquecimento global, cara. Você acaba com a água, você acaba com... Por exemplo, a agricultura não consegue viver sem floresta. Você destrói tudo pra plantar, aí não chove mais. E aí você vai plantar como? Então, pra dar certo, precisa ter um equilíbrio. A questão lá funcionando. dos rios flutuantes da Amazônia, que leva chuva para outros lugares que se não fosse isso não teria. Tem várias outras coisas, né? Tem, então se você prestar atenção nas outras coisas, vamos parar de poluir rio, vamos cuidar um pouco melhor de vegetação e tal, você vai resolver um monte de outros problemas, mesmo que você não acredite no aquecimento global, entendeu? Que você precisa resolver isso, não tem como fugir dessa ponta. Sim. Eu só acho que... Eu acredito nesse seu ponto aí, inclusive. Eu acho que é quando a merda realmente bater na bunda ali, é quando a água tiver... Eu acho que a gente vai se mover. E eu acho que a gente é muito bom nisso, mano.